Bom, olá, boa tarde a todos os que estão vendo aqui ao vivo. Nós estamos em mais um webinar da GM News e hoje a gente vai debater um tema bastante importante aí que está rondando o nosso meio, que é justamente o novo governo, né, que virá, o governo atual que está aí, e justamente também é dia D, né, dessa regulamentação que está por sair. Hoje nós estamos aqui com presenças ilustres, né, pessoas aí gabaritadas justamente para falar sobre esse assunto. A gente tem opiniões aí, né, de setores bem diferentes. Nós temos aí o operador que é representado pelo Felipe, da Estrela Bet. Temos o método de pagamento com o Leonardo, da Pay for Fun. Temos também o Bruno, da SGA, como plataforma. Temos aqui o Dr. Fernando, que é advogado da empresa FGO. E nós estamos aí aguardando a entrada também do Hamilton, que ele é da Associação de Apostas Esportivas. Então, a gente tem aí várias visões. Eu, Natália, aqui da Control F5, como a parte de prestação de serviços e marketing. E a gente vai começar agora, então, com uma pergunta aí que não quer calar, né? Justamente, qual é a opinião de vocês sobre esse novo contexto aí do novo governo? Vocês acham que vai ter alguma coisa que pode mudar em relação a essa aprovação da lei, da regulamentação, a partir do dia 12 de dezembro? Vai ocorrer alguma coisa diferente daquilo que a gente já estava esperando? Quem começa? Quem puxa a fila aí? Vai lá, Fê. Eu puxar a fila, eu acho que o impacto não vai ser no sentido de não termos essa regulamentação no dia 12. Muito pelo contrário, tende a pressionar ainda mais o presidente Jair Bolsonaro a assinar a lei. Eu acho que o Fernando pode me corrigir, eu já tenho um tempo que estou afastado do direito para dedicar às apostas esportivas, mas o presidente ficou em risco de cometer crime de responsabilidade. E considerando o nível de separação que o Brasil está e o nível de animosidade que nós vimos no processo eleitoral recente, ele não vai colocar em risco a sua liberdade ao deixar de sancionar, deixar de decretar a regulamentação das apostas esportivas. Enquanto ao jogo em geral, né, o projeto de lei já no Congresso Nacional, eu acredito que ele vai seguir. O que eu tenho receio de impacto pela própria característica do Partido dos Trabalhadores, especialmente do presidente Lula, é uma participação maior do Estado dentro de toda lei que é feita, de toda agência reguladora, de todo o sistema de organização, né, como um Estado mais inchado. Então, se ele conseguir fazer as articulações necessárias, tende a ter essa aprovação, mas com uma aprovação, um Estado mais participativo e recebendo mais de todo o setor, né, do iGame no Brasil. Mas já é uma realidade que eu acho difícil de ser mudada, né, e é o que a gente espera, que isso tudo se regulamente o mais rápido possível. Eu puxando gancho aí, né, eu tenho uma opinião que é a seguinte: primeiro, que a única coisa que amarrava, e aí quem estava um pouquinho envolvido nos bastidores aí sabia, a única coisa que amarrava realmente o Bolsonaro eram os votos da bancada evangélica, né? A gente sabia disso, a bancada evangélica tinha uma força monstruosa aí contra a assinatura do decreto. Agora, para o Bolsonaro, tanto faz quanto fez, né? A casa dele já caiu, então a minha opinião é que eu tenho praticamente certeza que ele até dia 12 ele vai tirar isso da frente, ele vai assinar, ele vai dar sequência, e as coisas devem seguir normalmente o rumo, pelo menos pelo lado das apostas de cota fixa. O Lula já deixou claro, por outro lado, que, diferentemente do que o Bolsonaro vinha falando, que ele ia vetar no Congresso, né, mas, de novo, eu acho que esse argumento era devido aos votos dos evangélicos, o Lula já deixou claro que não, ele vai seguir com o Amaré, ele vai seguir com o Congresso, e o que o Congresso fizer, e a gente sabe que o Congresso aí, de maneira geral, ele está apoiando bastante esse tema, ele vai seguir com a manada, ele vai seguir com o Congresso e deve dar sequência normal às coisas. E aí a gente tem em paralelo rolando o 442, né, que é com relação a todas as outras
frentes, todas as outras verticais aí, que na minha opinião também, aí, gente, jogando búzios completamente achismo, né, opinião mesmo, eu acho que o Brasil vai numa linha de regulamentação de todo o cenário, não tem mais como voltar atrás. Eu acho que o jogo no Brasil abriu uma porta desde que o Temer assinou lá em 2018, abriu uma porta que não se fecha mais, e eu acho que essa porta ela só aumenta, ela só escancara. Então, foram as apostas esportivas, vai sair esse decreto, e eu entendo que vai regulamentar o restante do setor inteiro, desde o jogo do bicho, de rua até os cassinos, bingos e afins. Para não dizer que eu estou vendo só o copo cheio, existem algumas coisinhas do passado que preocupam. Então, vale lembrar o seguinte, além do ponto que o Felipe comentou, muito bem colocado, inclusive, da questão do governo de esquerda normalmente colocar mais a mão em tudo, tem o ponto aí que é bom lembrar que a gente já teve problema com o governo PT na época que os bingos funcionavam com licenças das loterias. Em 2006, né? Exatamente. Foi nessa época. Foi tudo fechado. Então, é bom só recordar isso, manter isso na cabeça. Mas não acho, era outro cenário, era outra situação, era para apagar um incêndio na época. Então, eu acho que não vai por esse caminho. Fernando, um pouco entender aí a tua posição também, né? O que você acha assim que pode acontecer? Vamos colocar um cenário de que realmente não aconteça a regulamentação ou que ele não sancione, né? Ele tem algum tipo de multa, etc., como o presidente em relação a isso? Quais são digamos aí, as controvérsias nesse caso? Não, super obrigado pela pergunta, Nath. Esse é um ponto super sensível, tá? E aí a gente tem opiniões diversas aí com relação às consequências. Acho que é importante que o Felipe e o Léo colocaram, é importante a gente separar aqui os dois temas, né? A gente tem o decreto que visa regulamentar a Lei 13.756, então, que estabeleceu aquele prazo primeiro de 2 anos, depois aquele prazo poderia ser prorrogado por um igual período de 4 anos, que é o que vence agora, dia 12 de dezembro, e a gente tem o projeto de lei 442, que aí vai regular todas as verticais e que depende da aprovação do Senado. Com relação ao decreto, a gente tem aí duas opiniões divergentes, aí, duas frentes divergentes, né? A primeira é de que isso seria um ato privativo, regulamentação desse tipo de situação, é um ato privativo do presidente da República, tá? Então você tem os precedentes do STF na linha de que o legislativo não poderia fixar prazo para o presidente da República regulamentar coisas que são relativas à administração pública, tá? Então, esse é um lado da discussão. O outro lado da discussão é a questão de que a gente estaria privando aí a livre iniciativa e exploração da atividade econômica pela ausência de uma regulamentação. Tá? Entrando um pouco ali no jogo de búzios do Léo, com relação à parte do decreto, eu acho que seria um pecado técnico não regulamentar, porque as discussões já estão bem, na minha opinião, amadurecidas para regulamentação. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade significativa como país de desenvolver, de regulamentar uma atividade econômica que gera empregos, que gera fluxo interessante para a atividade econômica e, obviamente, a capacidade de poder tributar essa atividade na jurisdição local no Brasil, que para um governo, e aí a gente começa a encaixar as peças, né? Porque para um governo que precisa achar fontes alternativas de receita e de financiamento de projetos, me parece, e aí já ligando isso com o PL 442, me parece bastante interessante. Com relação ao PL, só deixar aqui uma provocação aqui para a discussão, historicamente, a gente tem esse período de lua de mel do executivo com o legislativo,
né, que enfim, a doutrina sempre fala em os primeiros 100 dias, né, os primeiros 100 dias onde a coisa onde o diálogo tende a funcionar melhor, onde todo mundo é amigo, depois a gente começa a poder assistir de camarote as inimizades e as coisas acontecendo. Mas esses primeiros 100 dias, eles são bastante relevantes para a negociação de temas sensíveis, né? Então, como a gente tem esse tema super nessa categoria, é um tema delicado, é um tema controverso, a gente tem várias forças pró e contra, e várias disputas acontecendo. Eu acho que um momento interessante para esse diálogo do executivo com o legislativo conseguir impulsionar a aprovação desse ponto, e aí super concordo em todas as verticais, porque uma vez que você criou um marco legal para admitir o jogo de probabilidade, não faz sentido você discriminar uma modalidade ou outra. Obviamente você regula elas de forma diferente, mas é aquela segunda camada de regulação, né? Aquelas coisas mais específicas por uma modalidade ou outra, mas a partir do momento que você criou um marco legal, que você aceitou inserir a atividade de jogos de probabilidade dentro enfim, da normatividade brasileira, não faria sentido discriminar. Para por aqui só deixar essas provocações aí para a gente continuar o debate. Legal, bacana. A gente está também agora com o Hamilton, que chegou agora, né, da Associação aí das Apostas Esportivas, que é uma pessoa super também próxima, né, desse tema, principalmente aí pelos bons anos de trabalho com a parte das loterias, né. Queria saber também a tua opinião, Hamilton, em relação a essa regulamentação, agora que nós temos já definido, né, o próximo governo, e também sabemos aí que no dia 12 de dezembro a gente está aguardando essa regulamentação. Qual é a tua opinião em relação a isso? Vai sair, não vai sair? Bolsonaro vai ter alguma outra atitude que a gente não espera? Bom, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, né? Primeiro eu queria pedir desculpa a todos Além por ter de chegado... ser Búzios, né? Porque peço desculpas a todos aí por ter chegado um pouquinho atrasado, é que eu realmente não estava conseguindo conexão. Estou numa agenda aqui no interior de São Paulo e no lugar que eu tinha e confiei que a conexão seria fácil, mas não foi. Peço mil desculpas por ter chegado atrasado. Mas certamente quem me precedeu já deu aula. O Leonardo falou antes de mim, certamente já deu aula. Mas, assim, função da mudança de ativo, se mantém a previsão. Vocês estão me ouvindo ou está tendo algum tipo de problema na minha conexão? Eu acho que estava dando um cortezinho, mas agora a gente está te escutando melhor. Tá, então eu vou repetir. Peço novamente desculpas, porque realmente meu posicionamento aqui não é muito bom. Mas com relação a apostas esportivas, eu entendo que vai haver a manutenção aí da proposta original, de que vai ser regulamentada ainda nesse governo, né? Nós temos até o dia 12 de dezembro para ter aí a publicação aí dos decretos que se fala também numa medida provisória, né? Expectativa de todo o mercado é que isso realmente aconteça, né? Mas eu acho que quando a gente fala de loteria, a gente fala de coisas assim mais amplas, né? O Brasil tem várias oportunidades, né? Tem questões relativas à loteria da saúde, à loteria do turismo, que foi publicada recentemente, que ainda não está muito bem definida a nível federal qual vai ser a operação. Tem propriamente a regulamentação. Deu uma cortada, Milton, se você puder retomar. Não estamos conseguindo te ouvir, Hamilton. Mas
movimentos muito significativos aí dos estados. Então, você quer passar? Eu vou tentar, vamos continuar aqui, Hamilton, aí você tenta voltar aí. Bom, Bruno, você, o que você acha, qual a sua opinião? Você tem alguma outra opinião diferente ou não? Você concorda? Concordo com o pessoal. A gente também, né, como na parte de provedor de tecnologia, a gente vem se preparando para esse dia. A gente já certificou, né, a plataforma com a GLI, um órgão importante, né, para a regulamentação, então está apoiando o governo brasileiro, tem muito a oferecer, e acredito que, como todos aí sabem, né, a gente espera esse momento para atender às exigências, né, do governo, e a gente começar esse novo marco aí, a gente trabalhar no mercado regulado, né, fomentar todo o setor de tecnologia, a gente tem tecnologia, a gente tem profissionais, a gente vai contribuir muito para a indústria de jogos no país, eu acredito que vai ser referência mundial aí, com tudo que a gente vem trabalhando, e a gente sabe que é uma realidade nacional, o jogo está bem, números crescentes, né? Desde o ano passado é surpreendente os números e o crescimento desse setor. Então, a gente tem uma expectativa e está preparado para atender o mercado regular. Vocês estão preparados já com toda essa parte também da regulamentação em relação a toda... Vai ter que ter muita mudança em relação à plataforma, né? Em relação a mesmo a questão de dedução de impostos, tudo isso vai ter que ter dentro da plataforma. Vocês estão já com essa visão, preparados? Como é que vocês estão? Porque vai ter que também ser até uma educação do próprio operador, né? De conhecer como é que vai funcionar. Isso, tem mudanças, né, exigências, e mais juntamente com esses laboratórios internacionais, a gente vai se adaptar, né, à tecnologia, vai modular o mercado, né? E junto com os métodos de pagamentos também, que são parceiros importantíssimos, onde o governo vai poder estar, né, lado a lado para arrecadações. Então, toda a indústria vai crescer, todos os setores, empregos, como as citados aqui. Então, vamos trabalhar, né, arduamente, como a gente já vem trabalhando todos esses anos, para fomentar aí a indústria de jogos. Legal, bacana. Bacana. Hamilton, você quer concluir? Gostaria, sim, peço novamente desculpa a todos, tá? Mas é que realmente são coisas, assim, previsíveis aí para nossas coisas de tecnologia. Vocês me ouvem bem? Perfeito, sim. Agora sim. Eu estava aqui concluindo que as loterias no Brasil, elas são mais amplas, assim, do que apostas de cota fixa. No entendimento do mercado, praticamente em unanimidade, tá? A inclusão de apostas esportivas no meio de loterias foi um equívoco feito lá em 2018, quando da publicação da lei, mas é algo que efetivamente é o que temos para o momento. Então, dentro deste cenário, as oportunidades de loteria no Brasil não se restringem especificamente a apostas de cota fixa, que são as apostas esportivas. Obviamente que a grande joia da coroa e a aguardada regulamentação federal das apostas esportivas, mas a gente fala de várias oportunidades em termos de loteria no Brasil, como as loterias estaduais, como São Paulo, que retomou a sua licitação recentemente, Loteria de Minas, que tem uma audiência pública amanhã para tratar de uma das verticais, que é a loteria instantânea. Você tem, em nível federal também, a possibilidade de operação da loteria do turismo e loteria da saúde, que ainda também está em fase de regulamentação pelo governo federal. Então, você tem aí um leque bastante grande. Tem loterias municipais, que é um assunto ainda controverso, mas que certamente vai estar em discussão aí nos próximos meses. Então, a gente espera que para 2023 a gente tenha um cenário
bem aquecido aí em termos de discussão sobre oportunidades de operação de loteria. Né? Com relação às apostas de cota fixa, eu entendo que o governo Bolsonaro vai fazer a regulamentação conforme esperado pelo mercado ainda até o dia 12 de dezembro, que é o prazo definido pela legislação. Então, a gente tem aí a possibilidade bem concreta. Né? Falando um pouquinho, só para concluir, com relação à associação, nós criamos a Associação Nacional de Jogos e Loterias para congregar as empresas do segmento de loterias e apostas esportivas, que a gente entende a importância que é uma interlocução centralizada com o poder concedente, com os órgãos reguladores. Obviamente que todas as empresas têm seu nível de interlocução, busca a sua interlocução direta, mas a gente entende que fazer isso de forma colegiada, uma forma conjunta, acaba agregando na discussão, porque a possibilidade de você ser ouvido pelos órgãos reguladores quando você fala em conjunto é maior. Então, a gente está trabalhando nessa frente. E aí, nos próximos dias, aí, a gente já deve estar falando com os órgãos reguladores, aguardando ansiosamente a regulamentação de aposta esportiva, que provavelmente vai ser o primeiro grande movimento que vai acontecer nos próximos dias aí. Legal, obrigada. E uma coisa que realmente, aí fico pensando, né, no que pode acontecer, né, nessas suposições que a gente está fazendo, é justamente nesse dia D aí, o que pode acontecer no caso, por exemplo, existe a possibilidade de o Bolsonaro estender o prazo dessa regulamentação, existe a possibilidade de ele não fazer nada, ou seja, quais são esses cenários diferentes dos cenários que a gente está muito estimando, né? Bom, eu acho que, de forma preambular nessa pergunta, a gente tem que considerar que estamos falando do Bolsonaro, né? Não sei Não dá para se prever nada? Não dá para falar, o voto é secreto, mas independente de quem vote nele ou vote contra, é unânime que ele não é normal. Um cara fora da casinha, não dá para se prever muita coisa do que ele é capaz de fazer ou deixar de fazer. Bom, em caso de inércia dele, se ele não fizer nada, é um risco, acho que é grande. Tá? Ele arrumaria uma encrenca, pelo menos, uma dor de cabeça, né, abrir brecha para haver discussão. Né? O Fernando pontuou bem essas questões sobre a limitação que o legislativo tem contra o executivo, enfim, mas de todo jeito, num momento do Brasil onde se encrespa por qualquer coisa, né, e onde o TSE tem realizado censura em cima de diversos agentes de comunicação, profissionais de economia e tudo mais, quando se trata de discussão quanto ao candidato vencedor, quanto ao presidente Lula. O que pode se fazer em relação ao Bolsonaro no inércia diversas coisas. Eu acredito que ele não vai tomar nenhuma postura dessa. Mas, caso ele prefira, por diversos interesses, né, até por uma própria segurança, de não estabelecer uma regulamentação fraca, porque isso é possível, né? Apesar de ter tido diálogo mais intenso com representantes da indústria, o Hamilton sabe bem disso, o Maguinho também teve muitas conversas, quem sabe, alguns de nós vira e mexe estiverem em Brasília com alguma discussão, ainda assim a expectativa é que a regulamentação não seja perfeita como pode ser. Apesar do Brasil estar saindo muito atrás em relação ao tempo, tem a vantagem de já ter diversas experiências mundo afora com regulamentações que deram certo e que deram errado. E, ao que parece, a regulamentação está longe da perfeição de aproveitar o melhor do cenário diverso. Então, talvez o presidente faria seria uma medida provisória, talvez, estendendo mais esse prazo, falando que o Ministério da Economia não está pronto, que é perfeitamente compreensível também. Mas eu acho que ele não vai tomar essa postura, né? Na minha visão, é isso que pode acontecer até o dia 12. Espero que não, a gente entre em 2023 com um cenário de campo aberto já para a gente poder trabalhar as medidas de regulamentação, que vai ser, obviamente, melhor para toda a indústria e melhor para o cliente. Né? A gente tem que sempre lembrar do cliente. Acho que em breve, né, Hamilton, acho que vai ter uma associação dos clientes aí das apostas esportivas que vão estar participando desses debates, e para eles interessa muito um sistema regulamentado, criterioso, né?
Já existe uma associação dos apostadores, né, que é comandado pelo Rodrigo, que mora lá em Porto Alegre, né? Sim. Apesar de eu falar logo depois do Felipe, que está vestindo uma camisa, ao meu ver, muito, muito ruim, né, mas tudo bem, faz parte. Né? O doutor Pamplona ia gostar, Na realidade, só complementando, acho que o Felipe trouxe, e aí depois o Fernando, que é especialista, pode corroborar ou não, tá? O que se diz é que a medida provisória que o Bolsonaro precisa assinar junto com o decreto de regulamentação, ele pura e simplesmente vai dar o pontapé inicial da regulamentação, que vai ser feita pelos técnicos do Ministério da Economia que já estão trabalhando nisso, e que o próprio decreto aí que vazou, se ele efetivamente se confirmar, dá um prazo de 180 dias para isso ser colocado em prática, tá? Mas a necessidade da medida provisória, ela é exclusivamente para definir penalidades que não estavam previstas na lei lá de 13756, que foi publicada no final do governo Temer em 2018. Então, assim, ao meu ver, é uma formalidade que precisa ser feita para o pontapé inicial. E quem esteve presente na BF Expo lá em setembro, em São Paulo, tá? Acho que teve uma coisa que me marcou muito ali, que foi dita foi encampada pelo Yuri, que é o subsecretário que está cuidando do tema, tá? Ele disse de uma forma muito clara: a regulamentação precisa ser viva, tá? Ela vai nascer e vai precisar sofrer modificações ao longo do tempo, e muito provavelmente, muito rapidamente, vamos ter versão 1, versão 2, versão 3 dessa regulamentação. Essa regulamentação vai ser feita à medida que o tempo for andando. Milton, era exatamente esse comentário que eu ia fazer com o gancho do Felipe, né? Até parafraseando o Léo aqui, que ele fala, feita melhor do que perfeito, né? Então, o importante é sair alguma coisa, né? O importante é a gente ter um marco legal. Eu acho que a questão da regulamentação, os detalhes dela estão numa camada para baixo, né? Pô, o Banco Central vai regular as questões do sistema financeiro, do fluxo de instituições de pagamento, etc. Pô, o COAF vai regulamentar diretrizes para a questão do combate à lavagem de dinheiro. Então, a gente não pode esperar que, isso não só para o decreto, para a lei que vai nascer com o PL 442, que ela vai simplesmente resolver todos os problemas, né? E ela vai simplesmente dar diretrizes básicas ali para a gente ter esse marco legal, e a partir dali vão sendo construídos os tijolos de regulação em cada âmbito específico. Então, nesse ponto, eu acho que a gente não deve esperar nada perfeito nesse ponto. Eu acho que o que vier, como quase tudo no Brasil, né, o que vier vai vir enquadrado em alguns aspectos, e aí se a gente tiver bastante sorte e sucesso durante esse prazo, durante a estruturação dos reguladores, durante a estruturação do licenciamento, principalmente dessa estrutura de licenciamento, do diálogo das associações com os entes reguladores, isso vai ser muito importante para ir definindo caminhos, né, de como estruturar um ecossistema saudável aí para a questão desse mercado. Eu acho que vai ser de suma importância. O que eu quero dizer, basicamente, é que todo mundo que está nessa mesa aqui vai ter um trabalho significativo para conseguir aparar essas arestas aí, construir um ambiente saudável nesse mercado. E é o que eu digo, tomem muito Lexotan, porque vai precisar. Vamos lá. Com certeza vai ter bastante. Eu vou deixar um comentário à parte, né? Eu acho que eu falo muito isso nos painéis que eu acabo participando. O Brasil está indo em direção a uma regulamentação dos jogos. Por outro lado, eu gosto de lembrar que o Brasil é um dos países mais avançados na regulamentação financeira, né, no que diz respeito ao sistema brasileiro de pagamentos, né, o sistema de pagamentos brasileiro. Então, o Brasil super avançado, tem tecnologia, então, pelo ponto de vista, olhando pelo Ministério da Economia, olhando pelo COAF, nós já tivemos inúmeras conversas nesse sentido com relação a
prevenção à lavagem de dinheiro. Então, tudo isso está muito bem encaminhado. Olhando por esse ponto, pelo lado financeiro, como instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, eu posso garantir aqui para a mesa e para quem está assistindo a gente que, nesse sentido, está tudo muito bem encaminhado, está muito bem desenhado, e eu acho que é um dos pontos, é um dos alicerces mais importantes para fazer tudo isso acontecer. Um dos grandes medos, né, que ainda tangem o nosso negócio é aquela questão da lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro. Então, isso hoje em dia é praticamente impossível acontecer com as devidas regras, com as devidas normas no lugar e com a devida tecnologia que a gente já tem hoje no cenário brasileiro. Agora, eu queria aproveitar a fala aqui e jogar uma pro... Desculpa, hein, Natália, como moderadora, mas eu vou jogar uma bomba aqui pro Fernando. Oi, Luciano. Aproveite o lugar, o espaço. Eu vou jogar uma pro Fernando aqui. É possível, é provável chegar dia 12 de dezembro e sair uma... Tem alguma ferramenta que o atual presidente pode simplesmente pegar e falar assim, não vou fazer nada e eu quero mais 2 anos para poder entender o que está acontecendo? E ficar tudo como está? Poder pode, né, Léo? Aí eu acho que é tudo uma questão de interpretação. Nesse ponto, até tenho olhado um pouco para esse tema com um pouco mais de carinho, né, para ver se a gente, por exemplo, se os operadores poderiam, no dia 13, enfim, adotar alguma medida judicial pela falta de regulamentação, para poder viabilizar essa atividade, etc. Tá? Os precedentes que eu olhei no STF, eles não são tão simpáticos assim a esse ponto, né? Salvo questões assim que são muito ligadas a direitos constitucionais e liberdades individuais e tal, como é que eu posso dizer, essa complementação do judiciário, essa atravessada do judiciário para complementar a ausência de uma norma, por falta de regulamentação, ela é sempre feita de uma forma muito cuidadosa, né? E aí o entendimento que tem prevalecido no Supremo, e ainda muito alinhado com uma interpretação do artigo 84, segundo da Constituição, que é ato privativo da Presidência da República dispor sobre questões de regulamentação da administração pública, né? Então, teoricamente, o que o Supremo está dizendo ali é o seguinte, olha, fixar prazo para obrigando o Executivo a fazer uma regulamentação não é recepcionado pela Constituição de uma forma assim absoluta, entendeu? Então, eu acho que vai passar por essa discussão, tá? E acho que isso pode criar algumas barreiras aí para judicialmente ou para de uma forma mais agressiva você passar a tentar suprir a ausência dessa regulamentação. O que eu quero acreditar é que a gente não vai precisar entrar nessa discussão, porque aí eu tô super na linha do Felipe. Eu acho que a lei está lá, a discussão foi feita, bem ou mal, a resultante do que seria o projeto de decreto atende o que se precisa. Então seria uma medida um pouco antipática deixar de regulamentar, de fazer regulamentação por não sei que motivo, aí como o Felipe falou, por birra, por o que quer que seja, que a gente possa esperar de um personagem controverso, entendeu? Mas eu acho que seria uma medida um pouco antipática. Eu acho que a segunda coisa aí que a gente tem acompanhado é que a própria segunda camada que eu comentei, reguladores, Banco Central, COAF, etc., já iniciaram esse diálogo, né? Então a gente sente um movimento de preparação né? Então, e não é um movimento que surge do nada, assim, principalmente no âmbito da administração pública, né? São coisas que são provocadas. Então, acho que dão aí um pouco essa linha de
de que a coisa vai efetivamente acontecer e que a discussão está sendo séria, que não é uma coisa que é simplesmente para cumprir tabela. Então, em resumo, o que eu posso dizer é o seguinte: a controvérsia jurídica é grande, não eu pelo menos não coloco isso na prateleira do direito líquido e certo de operar a partir do dia 13, eu acho que para mim isso está numa zona um pouco discutível, tá? Mas segundo, eu acredito aí que justamente por essa questão de seria uma medida, uma omissão altamente antipática aí, em não regulamentar esse tema, por tudo que a gente vê que o mercado tem capacidade de oferecer em termos de benefícios aí para a sociedade brasileira, né? Exatamente. Deixa eu só trazer aqui só uma complementação. Eu desliguei aqui o meu vídeo porque para ver se melhora a qualidade da minha internet. Só pegando esse gancho aí do Fernando, assim, meu feeling, tá? Não sou advogado, mas o meu feeling é que vai ter uma enxurrada de mandado de segurança no dia 13. E os advogados que se preparem, porque as empresas todas vão querer tentar garantir as suas operações através de mandados de segurança. Né? Também espero que isso não aconteça, tá? Estamos trabalhando para que isso não aconteça. Mas se acontecer, prepare-se os advogados, porque vai ter briga aí de liminar para continuar. Vide bingos 2005, 2007. Ainda bem que eu saí dessa parte, tem advogado contratado para fazer esses MS, misericórdia. Não quer saber de problema, né? Em 2005, 2007, você não era nem nascido, né, Fê? Nessa época eu estava sonhando em fazer jornalismo. Nem pensava no direito. Não teria sido tão feliz, Felipe. Não. Bom, gente, e em relação à questão de desafios, né, ou seja, depois aí do pós-regulamentação, né, que a gente tanto espera e a gente está discutindo aqui, com certeza vai ter muitos desafios aí para cada setor que está aqui hoje presente, né, e quais são esses desafios que vocês enxergam desde o ponto de vista de vocês do setor? Bom, falando do lado dos operadores, primeiro de tudo vai ser esse entendimento da legislação brasileira e uma adaptação de uma empresa estrangeira para uma empresa brasileira, né? A gente vai ter que, até uma estratégia que vai ser tomada, não só por nós lá na Estrela, né, com o pessoal de Curaçao, mas também toda a indústria que tem trabalhado, e tem empresas extremamente tradicionais no mercado estrangeiro e outras nem tanto, mas também com vinculação no exterior. Vai ser um processo adaptativo de preparação de equipe, de qualificação do pessoal para o mercado interno. A gente vai ter correr contra o tempo, com desenvolvimento até mesmo, né? E aí acho que a Contra-5 vai ajudar muito nesse processo de capacitação das equipes para o cenário de apostas brasileiro, que vai ter as suas nuances. E também, claro, é um trabalho de luta pelo jogo legal de uma forma ampla, né? Assim, convencimento dos clientes de que estar numa empresa regulamentada vai ter infinitas vantagens em relação às empresas não regulamentadas, que vão continuar existindo, vão continuar oferecendo o jogo e com as suas vantagens pela própria legalidade. Então, vai ser eu acho que esse é o seu grande desafio, né? Além de continuar a mostrar para as pessoas que ainda têm preconceito quanto ao jogo, que não há razão nenhuma para isso. Eu falo me colocando como um evangélico, apesar de eu ser de uma linha totalmente diferente da bancada evangélica, neopentecostal, e tradicionalmente conservador, o jogo é um entretenimento. É mais uma opção de entretenimento, de diversão, de lazer, e com todos os cuidados, né, que a gente tem que ter, e vamos, enquanto operadores, trabalhar para que se evite o vício, a ludopatia, ainda que o percentual disso a gente saiba que é de fato pequeno, cuidar dessas pessoas, mas esse é o desafio de mostrar para as pessoas, gente, divirtam-se conosco. O mais importante é isso. Tratar a aposta esportiva como diversão, como alegria, como adrenalina extra para o jogo, né? É isso que a gente vai buscar, espero que no processo pós-regulatório. Eu, pegando o gancho do Felipe aí, eu acho que o cenário vai ser curioso, no mínimo curioso. Primeiro, para entender
que pode, o que não pode e como pode. Então, por exemplo, alguns operadores, né, e aí, parando para pensar um pouquinho de como é o cenário hoje, né, os operadores hoje, eles trabalham todos com licenças internacionais em empresas fora do Brasil. Então, as empresas vêm para o Brasil, base aqui no Brasil. Estamos falando de apostas esportivas, legal. Primeiro desafio para os operadores, o que vai acontecer com todas as outras verticais? Então, essa é uma pergunta também de $1 milhão para os operadores, né? O offshore vai continuar operando cassino, bingo, pôquer, outras verticais, enquanto não são regulamentadas pela 442, e para o operador, como é que isso vai ser feito, né? Carteiras separadas, banco de dados separados, estruturas separadas, vai levar o operador duplicar a sua estrutura para poder atender os dois lados? Essa é uma pergunta monstruosa que cabe a Pay for Fun também como método de pagamento. Então, o que vai acontecer com os métodos de pagamento? Vai vir uma diretriz governamental, por exemplo, falando, olha, a partir de agora, como o jogo, as apostas esportivas, apostas de cota fixa são regulamentadas no Brasil, agora os métodos de pagamento são proibidos de operar e não podem mais operar com empresas offshore. Então, isso também é um baque monstruoso no mercado. Por outro lado, eu acho que com tudo que vai acontecer, e eu gosto de ver sempre o copo cheio, eu acho que vai ter muita coisa bacana. Então, por exemplo, o lado justamente dessa educação, o lado, todo mundo que está aqui é meio que educador do nosso setor, né? Então, a gente conseguir passar que é um entretenimento, conseguir ir contra justamente a questão da ludopatia, conseguir, por exemplo, trazendo para a minha realidade dos métodos de pagamento, justamente a seriedade que a gente tem nas instituições financeiras, que deverão seguir uma série de regras para poder operar nesse setor, que hoje em dia a gente sabe que tem o pessoal correto e tem quem está fazendo com o pé, então isso vai mudar bastante também. Então, acho que tem uma série de vantagens com toda a questão da regulamentação, mas que vai vir com uma série de desafios, uma série de questionamentos que os primeiros, vamos colocar assim, os primeiros 15, 30, 60 dias vão ser de um aprendizado para todo mundo que está aqui. Por mais tempo que a gente tenha no setor, vai ser pancada de tudo que é lado para justamente se adaptar às regras que vão chegar. E Bruno, desde do seu ponto... Oi, não pode falar, Fernando. Desculpa, Nath. Não, é imagina. Só... E eu acho que essa mensagem do... a gente vai ter uma oportunidade de começar uma coisa do zero, né, que Brasil como jurisdição, né? Então, essa mensagem de começar certo nunca teve tanto valor assim para todos os segmentos aí, operador, instituição de pagamento, plataforma, enfim, todo mundo tem uma oportunidade agora de começar 100% certo e de se estruturar para fazer a coisa funcionar bem. Então, acho que essa mensagem para mim, como aí, operador do direito nesse ponto, é super importante. Eu acho que demonstrar que existe uma vontade legítima de trazer esse setor por um reconhecimento do ponto de vista de transparência, de atuação correta, vai ser muito importante nesse momento. E como disse o Hamilton, o Felipe vai ter bastante trabalho na parte jurídica, né? Com certeza vai estar lotado. E, Bruno, me conta na parte da plataforma, né, justamente eu acho que alguns pontos que até o Leonardo comentou aí de adaptação, né, que vai ser necessário, né, principalmente essa questão de ter duas carteiras, de ter realmente, será que vai precisar, né, trabalhar com um site, por exemplo, uma URL do Brasil, mais uma URL, né, aí .com, ou, enfim, outros... formatos, mas assim, como é que vocês enxergam essa viabilidade nas plataformas? É um desafio grande, como lá falou, a gente espera essas diretrizes para a gente poder contribuir, a gente faz parte, né, desse triangulação aí, operador, meio de pagamento, né, então a gente vai ser um desafio, a gente
tem preparado, né, para alguns cenários, mas realmente a gente só vai poder ter algo concreto para oferecer quando sair essas diretrizes, né, porque a gente conversa com o SERPRO, a gente sabe que vai ter algumas, na parte de tecnologia, né, algumas do jogo responsável, né, das verificações de identidade dos jogadores, tem vários desafios, a gente tenta antecipar, se preparar de acordo com outros mercados, né, a gente sempre olhando Portugal, Europa, Pesquisando, né? Estados Unidos, pesquisando e tem muita experiência, né, e a gente tenta antecipar algumas coisas, mas realmente vai, quando for o dia a dia que a gente tanto fala aqui, é que a gente vai poder tomar rumos concretos e fazer ações concretas aí para a gente atuar no mercado regular. Legal, bacana. E, Hamilton, em relação, por exemplo, tanto às loterias como à associação, o que você enxerga em relação a desafios, né? Porque aí a associação também vai ter que ganhar força muito mais, né? Com certeza. Na realidade é o seguinte, acho que complementando um pouquinho de que cada um falou, tá? Eu queria traduzir o desafio numa palavra. Para mim, o grande desafio das empresas se traduz numa palavra: governança. Tá? Algumas empresas não estão acostumadas a ter modelos de governança para lidar com órgãos públicos. Por mais que tenham suas iniciativas privadas, tenham suas operações privadas, tá? O trato público, ele é bem mais complexo do que pode parecer. Então, para mim, esse é o grande desafio das empresas. Aí reúne tudo, reúne meios de pagamento, reúne autorregulamentação da propaganda, reúne um monte de coisa que vai vir no conjunto da regulamentação. Então, as empresas que não tiverem a atenção e o cuidado adequado para a governança vão ter mais dificuldade. Tá? Então, o que eu recomendo é o seguinte: preparem-se, porque a operação legal é completamente diferente à operação atual não regulamentada. Tá? Antecipando o que o Leonardo falou, a questão se vai poder continuar a operar offshore com as outras verticais, essa não é nem a pergunta de $1 milhão, essa é a pergunta de $5 milhões, né? O que vai acontecer com o mercado no pós-regulamentação? Tá? Esse é o grande desafio, né? E aí que entra a questão da governança. Se tiver uma regra rígida de punição para quem operar, qual vai ser a posição das empresas que hoje têm boa parte do seu faturamento vindo de verticais teoricamente não cobertos na legislação? Então, esse é o grande desafio, tá? E falando um pouquinho como a associação, o objetivo é congregar o interesse coletivo e buscar interlocução com os órgãos reguladores para que, efetivamente, o mercado possa interferir nessa regulamentação. Que não seja uma regulamentação totalmente restritiva, que seja uma regulamentação, obviamente, estabelecendo as regras, mas que não sejam, que não excluam demais as possibilidades de expansão desse mercado, que não seja intervencionista, que não exija demais informação demais. Então, esse é o objetivo macro, né? A gente coletivamente buscar a uniformidade do discurso para levar para o medida do possível, amenizar, eventualmente, os problemas que possam vir a acontecer. Eu acho que é um ponto aí importante, até que você comentou, Hamilton, né? Dentro dessa minuta, do que a gente sabe, né, do que pode acontecer da regulamentação, existem alguns temas que não foram muito aprofundizados, né? Ou seja, na parte do combate à ilegalidade do jogo, né, a parte da questão dos limites da publicidade, né, em relação a isso, a parte do jogo responsável, né? O que vocês enxergam em relação a esses temas? Ou seja, já que eles não estão tão bem declarados, né, o que pode acontecer em relação a isso? Tem que melhorar, tem que tomar algumas iniciativas, porque isso vai ser uma pós-regulamentação, mas que vai seguir sendo debatido, né, constantemente, principalmente a parte de ilegabilidade do jogo, né? Tem alguns cenários interessantes aí, né? Por exemplo, hoje em dia o marketing, né? E você melhor do que ninguém para falar, Natália,
mas o marketing hoje no nosso setor é meio Deus dará, né? Então, infelizmente, a gente vê muito site, muito operador que vai pela linha não do entretenimento, mas jogue aqui e pague a sua conta de luz, entendeu? A gente vê muito influenciador fazendo isso na internet. Isso é horrível, isso joga muito contra a nossa legalização e o que a gente quer fazer como maneira correta. Uma outra coisa que é legal a gente trazer, por exemplo, com a questão da regulamentação, é justamente as regras que já se aplicam hoje ao mercado brasileiro de maneira geral, e aí, de novo, entrando na minha área, questão financeira. Então, vamos lá, um tema legal para os advogados aqui, LGPD. Então, o que vai acontecer com os dados dos usuários dos sites, entendeu? Hoje em dia, a gente sabe que tem um monte de site que opera com você entrando com um CPF, que eu posso muito bem roubar na internet um CPF hoje, eu coloco lá na página de cadastro do site o CPF que eu peguei na internet, e vem tudo preenchido, tudo já feito, eu gero um Pix, pago e acabou. Então, como vai funcionar isso pós-regulamentação? Como é que ficam os dados do usuário? Então, eu trago essas provocações também pelo seguinte lado. Todos nós aqui que estamos há anos no mercado, trabalhando há bastante tempo nesse mercado e queremos ver o mercado de uma maneira séria, correta, a gente sabe e a gente gosta do mercado. Tem muita gente que não, tem muita gente que eu acho, e aí eu acho que é legal onde a regulamentação vai entrar para bater, que vai dar uma boa peneirada nesse mercado e vai tirar, além de muitos aventureiros, vai tirar muita gente que está abusando desse mercado da maneira incorreta, está usando desse mercado da maneira incorreta, né? Então, acho que é legal, o legal da regulamentação, o bacana da regulamentação, justamente são as regras que a regulamentação vai trazer. E aí, obviamente, que junto com a associação que o Hamilton comentou, a ideia é levar cada vez mais luz para esse cenário e mostrar que justamente é um cenário de entretenimento, é um cenário bacana, que é para você se divertir, que tem como brigar contra a ludopatia, que tem como ir contra a questão da lavagem de dinheiro, que tem como ir contra a questão de uso abusivo de dados e informações que são vazados na internet. Então, acho que a regulamentação vem para favorecer tudo isso. Leonardo, só deixa eu pegar um gancho aí com o que você falou, tá? Eu acabei de receber, alguns dias atrás, no início de um jogo importante, jogo do Flamengo na Libertadores, um site de apostas mandou assim: vai começar a final da Libertadores, está na hora de lucrar, tá? Isso é mortal, tá? Isso é absolutamente mortal para a nossa atividade. Então é o seguinte, é isso que eu chamo de governança, tá? Isso, assim, isso faltou a terceira aula primária da governança para essa atividade de produtos de apostas esportivas, né? E isso que eu digo que vai ser a maior dificuldade das empresas se adaptarem ao novo modelo e entender que isso não é possível, isso não pode ser feito, porque isso depõe contra a atividade toda, né? É uma luta educativa e cultural, né? E muitas vezes, quando a gente fala do jogo de aposta, a própria conexão com os modelos mais antigos, né? O Hamilton conhece bem a loteria aí, fala melhor do que eu até disso, aquela velha vontade brasileira de estar ganhando dinheiro a qualquer custo, do jeito mais fácil possível. Daí que tem várias pessoas que, quando vai perguntar sobre projetos do futuro, falam, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na Loto, quando eu ganhar não sei aonde, pensa simplesmente num jogo, numa aposta onde vai ter um lucro e acabou. Então, a dificuldade, muitas vezes, quando eu falo da cultura, é que quem está inserido, quem está trabalhando, ou quem está cuidando de marketing, muitas vezes, infelizmente isso não é algo geral, aí a representante de uma excelente empresa que trabalha com marketing para provar que isso não é regra, o entendimento é exatamente esse de busca por lucro fácil. E que coisa te dá mais a sensação de um lucro fácil do que você fazer uma aposta naquilo que você convive todo dia, que basta ligar a televisão, tá falando de esporte, tá falando de jogador que é praticado, do time que é favorito. É uma quebra de paradigma que a regulamentação vai trazer e é importante, tá? Como a gente falou mais cedo, levar ao brasileiro a linguagem sempre de que é entretenimento, que é diversão,
né? Eu sempre que eu tive a oportunidade de conversar com alguém, sempre que alguém me vê com... Felizmente, né? Hoje o pessoal já vê o bonezinho da estrela, já reconhece de quem é, vê a camisa com a marca. Vem falar comigo, eu falo, cara, apostar é divertido. Não pegue o dinheiro do leite, da fralda da sua filha para poder apostar. Aposta o dinheiro da cerveja. Aposta o dinheiro que você separou para o boteco jogar sinuca com os amigos. Aí você pega e faz um jogo de aposta. Sem você ter uma chance de ter o dinheiro da cerveja também, ou mais. Enfim, é outra coisa. Mas colocar a conta, e isso aí é algo que já está sendo trabalhado, eu sei que já está nessa discussão, de própria proteção no consumidor, para que exista uma conexão dos dados junto com os organismos fiscais do governo, seja a Receita Federal, seja a própria Polícia Federal, seja quem for responsável por isso, já saber do que está lidando para que haja um bloqueio contra a ludopatia, um bloqueio contra a lavagem de dinheiro. Vai ser um mercado que vai ficar muito mais controlado e, ao meu ver, ainda que mais controlado. E vou colocar assim, né, que corro isso, falando das operações em geral, tá? Isso acho que não se aplica ao nosso caso, que é bem controlado conosco. Existiu uma queda no número de participantes, porque, como o Léo falou muito bem, você consegue criar conta em muitas bancas com CPF, com documentos que você não faz ideia de quem seja a pessoa, e muitas vezes até sacar com esses valores. Vai diminuir, porque vai ter toda a regulamentação, LGPD e tudo mais. Mas vai progredir, porque nós temos 215 milhões de brasileiros, né? Eu assisti uma palestra no BIS muito interessante que mostra que considerar metade disso como população economicamente ativa e 35% de pessoas com capacidade de jogo, né, que tem interesse em jogo, ao total, são 35 milhões de pessoas aptas a, de alguma forma ou outra, se tornarem clientes das operadoras de aposta esportiva aí no jogo à medida que vier. É um público muito grande. Com o mercado regulado, esse público vai se sentir muito mais seguro de realizar sua aposta, de participar do entretenimento esportivo. Espero, né? A gente está lutando para isso, né? Fala aí como um todo agora. A nossa luta, esse painel é importantíssimo, né? Mais uma vez, agora, formato de webinar, levando para as pessoas. Então, já fica aí meu parabéns à Nath, que, junto com o pessoal da GM, organizou, para que se torne conhecimento público de que nós estamos lutando, todos aí representando cada um setor da indústria, lutando pela regulamentação e por um caminho perfeito para o consumidor também. Correto, né? Exato. Pessoal, a gente tem uma pergunta aqui nossos participantes, nossa audiência aí, né, que justamente é uma das perguntas relacionada ao tempo, né, qual será o tempo realmente que vão dar para as pessoas, né, do setor, ou seja, as empresas, para implementar todas essas mudanças, né, que vão ser exigidas. E mesmo que deem esse tempo, qual seria o tempo viável que vocês acham para suas áreas, né, correspondentes, para justamente se adaptar a essas mudanças? Então, qual é o tempo do governo e qual seria o ideal, né? Olha, boa pergunta. O tempo do governo é 6 meses, né? Isso, 6 meses que, teoricamente, é o que está previsto naquele decreto. Se a minuta do decreto prevalecer, né? Então, hoje a melhor informação que a gente... Deixa claro. Isso, exatamente. Então, hoje a melhor previsão é 6 meses. Agora, a informação que eu tenho é que o Ministério da Economia vai usar até os 48 do segundo tempo. É normal esse país. Só complementando o que o Felipe falou agora, eu abri a minha fala dizendo o seguinte: equivocadamente, após esportivas estão equiparadas com loteria na lei, tá? Esse é um dos equívocos. Tá? Por quê? Quando você joga numa Mega Sena, você quer efetivamente mudar de vida. Tá? Você está buscando uma mudança de vida. Quando você joga em aposta esportiva, tem que ser um processo mais lúdico, onde o entretenimento é muito mais presente que uma operação de loteria. Por isso que devia estar dissociado de loteria. Tá? Mas, partindo da premissa que não está, tá? Toda a categoria tem que se trabalhar na ludicidade de uma aposta. Toda a categoria tem que se trabalhar com questão de práticas de jogo responsável. E, assim, essa é uma crítica que eu faço um pouco aos operadores atuais,
porque tem alguns que se preocupam, mas não são todos que se preocupam, e todos sabem que tem que se preocupar. Então, já poderiam estar implementado as melhores práticas de jogo responsável nos seus sites. Já poderia, isso já tinha que estar em curso. Já tinha que ter um modelo, mesmo que autônomo, de autorregulamentação da propaganda. Eu sei que muitos sites exercem isso, mas eu diria que todos os sites deveriam buscar um modelo, mesmo que seja um modelo internacional. Tá? São coisas que a gente sabe que vai estar na regulamentação, então não precisa esperar. Tá? E tem muita gente esperando e jogando no flanco de que enquanto não tem, eu vou me beneficiar, eu vou ao limite, esticando a corda de onde for possível. E, infelizmente, é isso que o mercado está praticando. Legal. Aqui só um comentário, Nath, para direcionar bem a questão da pergunta com relação ao tempo, é que esse prazo de 6 meses, ele pode ser modificado no curso da regulamentação pelo Ministério da Economia, né? Então, Ele pode ir no mínimo, adaptando, digamos assim. 6 meses, mas, obviamente, vai ter muita coisa ainda para resolver e o dispositivo... Porque é pouco tempo, né? Ou seja, viável para uma empresa fazer tantas adaptações, né? Exatamente. Então, nesse ponto, a minuta que a gente tem, ela está dizendo que o Ministério da Economia pode fixar condições de prazo não inferiores a 6 meses para cumprimento de determinados requerimentos, adaptações, etc. Tá? Então, eu acho que talvez a melhor resposta objetiva para essa pergunta é, no mínimo, 6 meses. Perfeito. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui do André Lucas Coelho, que é do advogado associado aqui da Brisac Fonteles Advocacia. Ele perguntou, além da exigência do ISO 27001 para a segurança de dados, como bem destaca a discussão dos palestrantes, gostaria de saber como ficará a estratégia de operação das empresas como possível conflito de normas entre a regulamentação das loterias estaduais e o decreto federal com data limite para o 12 de dezembro. Caramba, aquela pergunta que o professor dá até um sorriso na sala e dá estrelinha para o aluno. Caramba! Assim, deixa eu falar um pouquinho, porque o tema loteria estadual é um tema que está muito presente na minha vida nos últimos 25 anos. Tá? Há pouco tempo, né, Milton? Pouco tempo. Você não era nem nascido, Felipe. Você é Natália, não nascido. Eu acho que eu estava aprendendo, nem andar de bicicleta eu sabia ainda. Na realidade, o que acontece? Obviamente, as normas federais vão ser indutoras das demais normas, tá? Mas os estados são autônomos para estabelecer o seu padrão de operação, o seu padrão de payout, o seu padrão de normatização, tá? Já tiveram estados que já publicaram algumas coisas, aí depois retiraram. Maranhão está em curso a operação presa no STJ, mas realmente essa é uma discussão bastante pertinente. Eu até defendo isso, e eu acho que é o que vai acontecer, tá? Que à medida que a União estabelecer a sua régua, imagino que isso seja um concurso de salto em altura, né? Se a União estabelecer a régua num patamar onde alguns players não tenham a capacidade de atingir esse limite para passar essa régua federal, até por questões financeiras, da outorga, e até de, eventualmente, alguma regulamentação, a minha percepção é que vai ter estados que vão ter réguas mais baixas, que vai permitir que alguns players que não conseguem passar a régua federal que se estabeleçam nos estados. E eu confesso que eu não acho isso ruim para o mercado, porque isso pode fazer a acomodação para que se tenha uma ampliação do número de players legais para a gente diminuir a ilegalidade da atividade. Então, para não estar na ilegalidade, se eu me credenciar a operar um estado onde eu tenho a capacidade de atender os requisitos, vai ser uma acomodação necessária para o mercado no pós-regulamentação. Essa é a minha leitura particular. Não, concordo. Né? A gente tem a peculiaridade do Brasil, e aí eu lembro bem das aulas de teoria da Constituição, né? Teoria de formação do Estado. Diferente dos Estados Unidos, onde o próprio nome do país é claro, onde os estados se unem
para formar uma federação, o Brasil toma um caminho inverso, onde a federação se desmembra em estados, onde a União se desmembra em estados e eles vão ganhando poder. A tendência é que ganhem poder ao longo do tempo. E quando chega um processo regulatório como esse, das apostas esportivas, loterias e jogos em geral, fica evidente essa situação brasileira e até de uma forma um pouco confusa, né? Porque a gente tem a lei federal, vão ter as leis estaduais, tem as teorias do próprio direito que mantém a prevalência da lei federal, mas onde é que a gente se encaixa nisso? O que eu tenho que fazer? Será que eu preciso da lei federal? Vou usar também das estaduais, como nos Estados Unidos? Isso não está muito bem explicado, vou falar assim. Está bem difuso essa noção e conhecimento, mas a tendência é que, aí a pergunta para os operadores, é que os operadores busquem ter as operações, não só uma operação maiúscula federal, mas também experimentos estaduais que vai ser possível estabelecer um diálogo muito específico com as características regionais. A gente brincava um pouco antes do início da mensagem aqui, né, que o Bruno está lá no Recife, tem um sotaque pernambucano, carregado, sotaque bonito, né? Eu nasci no dia do nordestino, apesar de ser mineiro, tô com a camisa de time gaúcho. Aí o Léo e a Nath, o Fernando aí da São Paulo, né? Mistura completa. O Hamilton gaúcho, né, amigo? Então, assim, cada um tem sua peculiaridade, regionalidade, que, sendo bem trabalhada numa legislação estadual, se o operador de aposta for inteligente nisso, eu estou dando dica, eu vou tomar apito dos chefes depois. For inteligente nisso, consegue estabelecer uma linguagem interessante com o seu público regional, com o próprio legislador e regulador estadual, e criar um produto muito interessante. Né? Acho que as loterias estaduais trabalham bem isso. A Loteria Mineira, eu sei que... E não sou um cara que vai muito na Loteria Mineira, vou dizer assim, né? Eu vejo os produtos, vejo os comerciais, vejo o que eles falam. É muito interessante a forma de trabalho, porque fala a língua do mineiro, né? Fala o ai, sou, pão de queijo e tudo mais. E acho que é uma oportunidade muito boa, né? Há que se ver como é que vai caminhar isso nos próximos meses. Eu sei que um ano de 2023 é um ano de muita emoção. Felipe, desculpa te desapontar, mas você e a torcida do Flamengo pensam desse jeito, tá? Menos mal que eu não tomo pito. Bom, pessoal, a gente está finalizando já está acabando o nosso tempo aqui. Eu queria, primeiramente, óbvio, agradecer a todos vocês pelo tempo, por justamente dedicar aí uns momentinhos justamente para a gente colocar essa pauta, né, para a gente debater um pouco mais e ter, obviamente, a opinião de vocês, que ela é super válida no nosso meio, muito respeitada. E eu queria que vocês fizessem suas considerações finais aí, cada um, principalmente aí do seu setor e da sua experiência, né, na área de gaming, para justamente todo mundo que está nos assistindo. Bom, então, tomando a frente, hoje estou meio... Vamos na ordem que começou, né, Fê? Vamos lá. Vamos. Bom, eu estou nesse setor já caminhando para o 5º ano, já que ainda que seja novo, né, tipo, por isso agora, ainda que seja novo, ainda que seja relativamente pouco tempo, o que a gente tem vivido, e vocês aí que já me conhecem há algum tempo, sabem que parece que é muito mais do que isso, né, qualquer pessoa que eu converso hoje que trabalha junto com a Estrela Bet, direto ou indiretamente, tem essa mesma noção de que, nossa, mas só tem isso que a gente está junto, só tem isso que a gente começou tal projeto, parece que é muito mais. É o retrato de muito trabalho, né, que a gente tem tido em busca de criar, falando especialmente da nossa empresa, de criar um produto interessante para o nosso usuário, nosso cliente, que ele consiga se divertir com o que a gente oferta e que isso se torne um objeto de discussão dele entre os amigos, né, o que vale muito mais eu não aposto tal time me quebrou as pernas, o Liverpool, o Chelsea, o Inter, o Grêmio, enfim, cada um fazendo o seu jogo e se divertindo com isso, que é o que importa. E falando de modo geral de operadores, esse sonho de ter um mercado regulado, né, ainda que sejamos há pouco tempo nisso, né, a gente veio depois da legalização pelo presidente Temer, ainda que seja relativamente pouco tempo, a gente também já entrou com esse sonho de um mercado regulado que vai tornar tudo mais fácil, né, até mesmo as discussões quanto ao patrocínio esportivo.
né, chegar num clube, e felizmente, né, em outro momento, em outro evento, falando justamente sobre patrocínio, eu pude dar um exemplo, já teve clube que sentou comigo e quis me fazer diversas perguntas para entender o processo regulatório e tudo mais, para ter mais segurança. Isso é extremamente positivo, que vai tornar mais fácil os diálogos, né, com todos os setores da sociedade. Então, fico na esperança, e mais uma vez, repetindo, eu fico muito grato pelo convite, muito honrado pelo convite, né, a Nath que organizou aí, todo mundo que está participando desse painel junto, e o pessoal da GM, torcedores do São Lourenço de Almagro, grande São Lourenço, de volta à Sul-Americana em 23, rumo ao título. Não é Boca Juniors? Eu achei que era Boca Juniors. Opa, vai cair a live aqui. Agora cai a live. Então fica meu agradecimento aí, e que esse momento se repita, né? Vai ter sempre novas discussões, e eu e a Elizabeth como um todo somos muito disponíveis já nessa discussão. Muito obrigado. Obrigada a você, Felipe. Pegando na sequência aí, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a GM News pelo convite, Natália pelo convite, obrigado, é um prazer estar aqui. Para mim, toda vez que a gente pode participar desse tipo de evento, além da gente aprender, por mais que eu esteja aí quase há 20 anos já na área, a gente sempre aprende. Hamilton, é um prazer escutar o Hamilton sempre, é uma aula, toda vez que eu encontro com o Hamilton, é um prazer enorme. E até em aeroporto, viu, Léo? Contrato Hamilton no aeroporto, a gente tem aula em 3 minutos com ele. Mas é impressionante, o conhecimento desse homem, assim, ele e o Maguinho são papas, profetas do nosso setor, eu diria. Mas, olha, pelo lado, assim, da Pay, eu vou trazer um pouquinho do DNA da Pay for Fun. A Pay for Fun, ela nasceu, eu estava do outro lado, eu era operador, eu operei de 2009 a 2017, aí eu saí da operação e vim para o lado dos métodos de pagamento, e a Pay nasceu com uma palavra: transparência. E eu acho que em 2017 a gente veio com isso na cabeça, para dar transparência para o mercado de métodos de pagamento, instituições de pagamento, e a Pay, ela conseguiu o que nenhuma instituição hoje no mercado tem, que é justamente uma licença do Banco Central Brasileiro. É a única instituição de pagamento que opera nesse mercado que tem licença. Isso significa o seguinte: eu estou louco por essa regulamentação, eu estou louco para isso acontecer, porque vai justamente dar essa transparência que a Pay for Fun busca desde 2017. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, e vamos atrás dessa regulamentação, que ela saia até o final desse ano, e que 2023 traga a 442 carimbada aí também. Seja o ano de muitas mudanças, né? Para todo mundo no setor. Deixar tudo claro e tudo transparente em todos os setores. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Eu vou seguir a sequência aí. Primeiro, meus super agradecimentos aí, GM News e Natália, pelo convite. Super prazer estar com todos vocês aqui. Eu acho que tem uma questão que eu sempre costumo brincar com a minha equipe, com o meu pessoal, que poder é uma coisa interessante, né? Poder é que nem aquele espaço em ônibus lotado, né? Se você não pisa, vai lá alguém e pisa. Então, eu acho que a regulamentação, nesse ponto, ela tem muito disso. Se a gente não tiver aí uma aceleração desse processo, as coisas vão acontecendo e novas regulações de temas específicos vão surgindo e acabam complicando cada vez mais o processo de estabelecer um ecossistema. A gente vê, tem projeto de lei já regulamentando esporte, proibindo marketing de bets em futebol, colocando a CBF para fiscalizar. Então, começa a virar uma confusão, o Ministério da Justiça começa a querer brigar com o Ministério da Economia pela pasta e tal. Então,
se a gente não tiver esse exercício desse poder que já está ali, já está pronto, a coisa já está asfaltada para fazer, esses pezinhos vão entrando nesse espaço aqui, e cada vez vai ficando mais difícil de você voltar atrás e começar tudo zero de novo. Então, acho super válido, acho que a gente precisa efetivamente de ter uma régua, de ter um marco legal, de ter uma pedra para a gente poder aí construindo todo um ecossistema do setor aí em cima disso. Então, vejo com ótimos olhos essa maturidade da discussão aqui no setor, caminhando para isso acontecer de uma vez. Super obrigado pelo convite. Obrigada, Fernando. Queria pegar esse gancho, né, agradecer também a todos, a gente sempre aprende bastante. É isso, a gente espera, né, esse dia a dia, a gente vem trabalhando e quer essa maturidade do mercado, a gente quer o mercado regular, então vai ser muito importante para o Brasil aí, para a geração de emprego, para arrecadações, né, e toda essa experiência que a gente tem, vem debatendo aí, vem participando dos eventos, e a gente tem um papel, né, como provedor de tecnologia importante, a gente faz esse elo, né, da parte jurídica, de pagamento, oferecendo aos operadores aí diretrizes, né, então a gente está aguardando esse momento, a gente vem trabalhando, e tem muito trabalho pela frente aí, trabalho não para, né, então esse ano de 2023 vai ser um ano de bastante investimento, vai ser um de fomentação do mercado, e a gente está preparado e aguardando todos aqui. E queria agradecer a Natália aí, a Contrato 5, sempre também ajudando nas diretrizes aí do meio de publicidade, compliance, e ajudando todos os operadores a fazer esse mercado aí crescer. Então, queria agradecer a todos e foi ótimo participar aí desse webinar com vocês. Obrigada, Bruno. Hamilton, você quer fazer as suas considerações finais? Vamos lá, ver se eu consigo aqui, porque a minha internet está intermitente, está caindo toda hora. Primeiro, pedir desculpas novamente, tá, pelo transtorno aí de ter entrado atrasado e de estar tão inconstante. Mas dizer o seguinte: primeiro, agradecer o convite aí, da Natália, do pessoal da Games News, lá, o Sebastião. É um grande prazer. Para mim, assim, estou muito feliz de estar participando de um momento como esse, tá? Eu milito há quase 30 anos nesse segmento e digo para todo mundo que eu nunca vi uma possibilidade tão próxima de uma mudança de patamar deste negócio, tá? A gente sempre teve uma insegurança jurídica muito grande nas loterias estaduais, que eu operei durante muitos anos. Apostas esportivas é uma coisa, entre aspas, recente, estamos falando de 4 anos para cá, ainda sempre com uma insegurança jurídica muito forte. Agora, eu quero crer que realmente a gente está muito próximo de um novo modelo, tá? Eu digo o seguinte: eu sou um dos dinossauros do setor, tá? E como dinossauro, eu quero ver um novo ciclo desse setor, eu quero participar desse novo ciclo desse setor, porque, obviamente, vai trazer recursos, vai trazer empregos, vai trazer segurança jurídica para que as empresas possam investir. Eu acho que a gente está muito próximo nos próximos seminários como esse, a gente está discutindo outras coisas, discutindo o pós-regulamentação, discutindo o que efetivamente a gente tem que fazer para mudar a regulamentação que já vai estar em curso. Eu confesso que torço muito para isso, aposto muito nisso, acho que a gente está bem perto realmente de chegar a esse momento. Tá? Muito obrigado a todos, boa tarde. É legal escutar, eu acho que todos vocês, né, principalmente justamente falando de que o ano que vem ou proximamente a gente vai estar debatendo outros assuntos, porque pode ser a última vez que a gente fale sobre a regulamentação, né, essa coisa dos búzios, pode ser que a gente está muito próximo aí já da data final e desse prazo, então pode ser daqui uma semana a gente já esteja falando sobre outros assuntos, né, e é o que realmente a gente espera,
né? A Ctrl F5, ela está também nessa ansiedade, justamente, para esperar a regulamentação e também saber o que vai acontecer no pós, né? Para a gente começar a criar aí novos debates, novos assuntos, e também, com certeza, ajudar novos operadores aí que estão, com certeza, esperando para esse momento para poder trabalhar de forma correta, né? E também competindo à altura aí de grandes operadores. Então, com certeza, eu acho que essa conversa que a gente teve hoje foi super inteligente, foi super saudável, justamente para a gente colocar muita gente aí que estava com dúvidas, né, em relação, e não sabia nem para quem perguntar em relação de o que vai acontecer agora, né, ganhou o Lula, Bolsonaro vai estar chateado, né, não vai fazer as coisas certas, ou vai dar o de louco, que nem o Felipe falou, né, então, assim, essas dúvidas geram, né, e nem sempre todo mundo tá ligado com muita gente da área para conversar, então essa oportunidade é bacana, porque são vocês, as pessoas também especialistas aí, né, nessa área do jogo, e podem realmente sanar essas dúvidas. Então, a gente espera que proximamente a gente troque o nosso assunto, a gente passe para um outro patamar, que a gente comece a falar sobre a ilegabilidade do jogo, né, e sobre essas mudanças, impostos, o que a gente vai fazer, sobre a parte de publicidade e tudo mais. Então, muito obrigada a todos vocês, realmente, pelo tempo que vocês dedicaram hoje e pelo trabalho que vocês vem fazendo já, né, ao longo desse tempo, todos vocês, até os dinossauros, né, Hamilton, mas que com certeza tem muito trabalho pela frente, vocês vão ajudar e inspirar muitas pessoas também dessa área. Então, muito obrigada a todos mesmo, e um abraço enorme para todas as pessoas aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir com esse vídeo gravado depois. Até mais, gente. Obrigada. Boa tarde a todos.